No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini. E estamos começando agora o episódio número 56 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre mais uma biografia de empreendedor de sucesso. Estudar histórias de quem já fez acontecer. Nós já falamos sobre algumas biografias, algumas histórias de empreendedores de sucesso aqui no Resumo Cast, mas essa certamente é uma história que me marcou bastante. É um livro novo, recém-lançado no Brasil, a história de uma das maiores empresas e marcas da atualidade, contada de uma forma muito simples, muito prática, muito objetiva, e uma história recheada de superação, de desafios, de fracassos e muita inspiração e muito aprendizado para todos nós. Eu estou falando do livro A Marca da Vitória. É a autobiografia do criador da Nike, o Phil Knight. E ele aos 24 anos, depois de se formar e viajar como mochileiro pelo mundo, decidiu que não seguiria um caminho convencional. Não seguir um caminho convencional é uma coisa que nós já vimos muitas vezes e é uma das regras tradicionais do empreendedor. E em vez de trabalhar para uma grande corporação, ele iria à luta para criar algo próprio, dinâmico e diferente. Com $50 emprestados pelo pai, ele abriu em 1963 uma empresa com uma missão simples: importar do Japão tênis de alta qualidade e baixo custo. E mal acreditou quando conseguiu vender rapidamente todos os calçados de suas primeiras encomendas. Mas o caminho até tornar a Nike uma das marcas mais emblemáticas, inovadoras e rentáveis do mundo não foi nada fácil. E Knight fala em detalhes dos riscos que enfrentou, dos concorrentes implacáveis e de seus muitos triunfos e golpes de sorte. Mais uma vez vamos ver nessa história a importância também da sorte e de estar na hora, no lugar e no momento certo. Ele relembra a criação do nome da logomarca, um dos poucos ícones reconhecidos em todos os cantos do planeta, os primeiros modelos de tênis e os contratos com grandes atletas. Também destaca as relações com as pessoas que formariam a alma da Nike, o seu ex-treinador de corrida e os primeiros funcionários. Um grupo de desajustados geniais que rapidamente se tornou uma família. Meu amigo, essa é apenas uma rápida introdução da belíssima história, belíssima biografia que nós vamos debater, comentar no episódio número 56 sobre a Marca da Vitória, que começa agora. Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 57. E vamos conhecer hoje um pouco mais sobre a história da Nike e do seu criador, Phil Knight, no livro A Marca da Vitória, que é a sua autobiografia. Estamos em 1962, no interior dos Estados Unidos, no estado de Oregon, onde um jovem chamado Philip Knight, mais conhecido como Phil, muito introvertido e inseguro, finalizou o seu curso universitário e teve uma ideia: vender tênis japoneses para o mercado dos Estados Unidos. Frequentemente, as histórias sobre empreendedores começam contando como aquela pessoa teve a ideia incrível, como ele conseguiu visualizar um modelo de negócio fantástico, claro
e perfeito e como ele conseguiu achar as pessoas certas. Então essa equipe recém-formada conseguiu executar a ideia sem nenhuma sombra de dúvidas que ela daria certo, para finalmente atingir o sucesso nunca visto antes e modificar o mundo. Esse tipo de storytelling é extremamente enganador e passa uma falsa sensação de perfeição. Algumas pessoas lendo relatos como esse realmente se empolgam e pensam em colocar em práticas as suas ideias sem saber o que estão fazendo, pois acham tudo muito simples e fácil de executar. Aí surge a decepção e os primeiros sinais de fracasso começam a colocar as pessoas em uma incessante busca por culpados de decisões equivocadas que elas mesmas tomaram. O livro de Phil Knight desmistifica essa lenda definitivamente. Ele mostra a fragilidade do início da Nike, que hoje fatura 30 bilhões de dólares e ninguém consegue conectar com o fracasso. Na verdade, a Nike fracassou diversas vezes, mudou de direção, pivotou, passou por momentos difíceis, mas o seu grupo criador, principalmente Phil, mantiveram-se focados e determinados sob uma clara visão de propósito e uma consistência em suas ações para aproximar-se cada vez mais dele. A Nike começou simplesmente com uma ideia de Phil, de trazer para o mercado americano os tênis japoneses, já que as câmeras digitais japonesas estavam fazendo um grande sucesso na época. Então ele fez uma viagem para o Japão, maluca também, sem saber com precisão o que iria acontecer. Lá ele teve a oportunidade de realizar uma apresentação da sua ideia, um pitching, para uma grande fabricante de calçados. Eles fecharam um acordo e 300 pares foram enviados do Japão para os Estados Unidos para que a ideia fosse validada. Quando os calçados chegaram nos Estados Unidos, o autor do livro colocou eles em seu automóvel e saiu para vendê-los de porta em porta e também em eventos esportivos. Mais adiante vamos conhecer um pouco mais da história, vamos falar sobre diversos pontos e lições importantes do livro e vamos tentar desvendar qual era o propósito do criador da Nike. Gustavo, só nessa pequena introdução nós já conseguimos quebrar alguns mitos que ainda existem sobre empreendedorismo e sucesso. Eu vou destacar e comentar alguns deles que tenho certeza que vão ajudar muitas pessoas nesse sentido também. Bom, começando que o Phil iniciou o seu empreendimento no interior. Ele não estava numa capital, num grande centro empresarial, industrial ou numa grande cidade. Ele estava no interior. E mesmo que isso foi em 1962, eu vejo ainda hoje, nos dias de hoje, em plena globalização, muitas pessoas acharem que porque não estão numa grande capital, numa grande cidade, num grande centro, não podem começar um negócio a nível nacional ou a nível global. O Phil era uma pessoa bastante introvertida e insegura. Muitas vezes a gente tem a imagem de que um empreendedor de sucesso é aquela pessoa totalmente extrovertida, é aquela pessoa que é segura, é autoconfiante, ela tem poderes especiais. E a gente vê na história do Phil que ele era completamente o oposto disso. Ele tinha medo, vergonha de vender, ele não queria se comunicar com as pessoas, ele tinha uma grande quantidade de dúvidas, de incertezas durante toda a caminhada dele. E a gente vê mais uma vez o lado humano do empreendedor. O empreendedor, aquele que não é um super-herói, aquele que tem diversos problemas e defeitos, diferente muitas vezes do que a mídia nos mostra como alguém super dotado de poderes especiais. E mais uma vez, o Phil também não sabia o que fazer durante uma boa parte da vida dele. Com 24 anos de idade, ele não tinha nenhuma ideia do que ele faria. Ele foi viajar pelo mundo sem nenhum rumo certo ainda do que faria depois disso. E muitas vezes eu vejo ainda jovens
bastante cedo se cobrarem porque ainda não sabem o que vão fazer ou porque ainda não conseguiram encontrar uma grande ideia, um grande ponto inicial para iniciar o seu projeto, o seu negócio. E a gente vê mais uma vez, assim como vários outros exemplos, que não existe uma idade mínima para começar o seu negócio. Você nunca vai ser tarde demais, você nunca vai ser velho demais para começar um pequeno ou um grande negócio. E principalmente, como o Gustavo comentou, eu acho que nós vamos falar bastante sobre isso nesse episódio, ele fracassou diversas vezes. Ele mudou o nome da empresa, mudaram os sócios, mudou o produto, mudou os fornecedores, mudou tudo diversas vezes. E um outro ponto muito importante, ele levou pelo menos 10 anos para que a sua empresa tivesse algum resultado concreto, tivesse lucro e até inclusive abrisse o capital na Bolsa de Valores. Durante 10 anos ele ficou em lutas frequentes todo ano, ou às vezes até a cada mês, de conseguir pagar as contas, tanto da empresa quanto em casa, na família, sustentando a sua esposa e sustentando os seus filhos. E a gente vê mais uma vez que não existe sucesso do dia para a noite, do ano para o outro. Foram 10 anos de muita luta, muito desafio, muito problema, muita dificuldade até que ele conseguisse construir a sua empresa. E nesse meio do caminho, diversos desafios, pessoas entraram, pessoas saíram, fornecedores entraram, fornecedores saíram. E, de novo, como o Gustavo comentou, muitas vezes a mídia mostra somente o resultado final e a gente esquece de ver todo esse percurso, todo esse caminho que o empreendedor trilha na solidão, nas dificuldades, na escuridão, na incerteza, até chegar nesse ponto. E, logicamente, ele não teve nenhum planejamento detalhado, nenhum plano de negócios detalhado para começar o seu negócio. Ele simplesmente foi lá e fez. O negócio de calçados esportivos de Phil Knight foi criado em uma época em que fazer esportes não era tão popular quanto hoje. Correr na rua e ir para a academia eram práticas comuns somente entre os atletas profissionais. Mas Phil pensava diferente. Ele achava que qualquer pessoa comum tinha o direito de se sentir um atleta. Ele era quase um atleta e sempre foi aficionado por corridas. Ele achava que o segredo para a felicidade está naquele momento mágico em que a bola está no ar ou quando o corredor cruza a linha de chegada. Aquela ideia não era somente sobre vender tênis, e sim sobre criar uma cultura esportiva e dar às pessoas a sensação que somente um atleta profissional poderia ter. E foi isso que fez com que as pessoas comuns mudassem o seu comportamento e passassem a procurar prazer em atividades esportivas. Phil ajudou a criar uma proposta, um estilo de vida, uma sensação de bem-estar que solucionava o problema de muitas pessoas. E era exatamente aquilo que elas estavam buscando, mas não sabiam. E tudo isso aconteceu em uma época em que não havia nenhum indicativo de que aquilo seria um comportamento comum no futuro. Você consegue enxergar hoje alguma atividade que as pessoas possam estar interessadas em praticar no futuro? Você teria coragem de sustentar a sua ideia diante daqueles que não acreditam em mudanças? Que acham que daqui a 10 anos estaremos fazendo exatamente as mesmas coisas de hoje? Assim como a Nike surgiu, muitas outras empresas surgem de uma ideia maluca, que um dia deixa de ser maluca, passa a impactar bilhões de pessoas no mundo e cria novas indústrias e novos comportamentos. Todo negócio que surge de uma grande inovação e precisa criar um mercado consumidor novo, logicamente que ele tem muito mais trabalho de criar uma cultura dentro daquele mercado. E proporcionalmente ele tem um potencial de retorno muito maior. E nós já vimos aqui em outros episódios também, sobre o episódio de organizações exponenciais principalmente, onde nós vimos que inovações exponenciais, culturas novas, elas surgem de um ciclo. Nós temos um ciclo que demora uma certa faixa de tempo para que isso se torne popular de fato, para que isso de fato se viralize. E não foi diferente com o Phil também. Ele começou muito focado em um único nicho. A Nike não começou atendendo a diversos públicos
não começou atendendo diversos esportes, diversos produtos. Ele tinha um único produto inicialmente que era focado em atletas de corrida. Ele queria melhorar a performance de quem era atleta de corrida, ou seja, o público dele era muito bem definido e selecionado, as ações de vendas dele e de marketing eram muito bem definidas e selecionadas. Só depois de muito tempo, muitos anos, que ele entendeu esse mercado, que ele enxergou um problema baseado numa paixão dele. Ele era apaixonado por esporte, por corrida, ele conhecia pessoas dentro desse mercado, conhecia treinadores, conhecia outros atletas, foi conversar com essas pessoas, buscou essas pessoas para perto dele, umas tornou seu sócio, outras tornou seu funcionário. Ou seja, ele entendia, ele conhecia aquele mercado, ele tinha uma paixão muito grande por aquele mercado, via um problema, começou em um nicho específico do mercado e só depois ele foi abrindo para outros produtos, para outros mercados, até que numa curva de inovação de mais ou menos ou mais do que 10 anos, ele conseguiu criar uma nova categoria de produto, uma nova cultura dentro do seu consumidor. E logicamente que no começo de tudo isso, durante tudo isso, ele foi desacreditado durante muito tempo, ele foi desacreditado pelo seu pai, ele foi desacreditado pelas pessoas próximas a ele, ele foi chamado de louco muitas vezes. E a gente já viu outras histórias de empreendedores de sucesso, e eu sempre digo que se você não for chamado de louco sobre a sua ideia por muito tempo, alguma coisa de errado tem, né? É comum uma inovação nova ser desacreditada por muitas outras pessoas, porque a inovação nova, ela não vem baseada numa pesquisa de mercado. Ele não fez uma pesquisa de mercado para identificar que ele tinha uma tendência. Ele tinha uma visão que estava dentro da mente dele, baseada naquilo que ele acreditava, naquilo que ele via, naquilo que ele conhecia, e essa visão, ela tem um tempo para conseguir ser implantada no mercado, para que ela se torne visível, e aí sim, naturalmente, as pessoas ao redor conseguem enxergar e a gente tem resultados concretos do negócio como um todo. Mas tudo começa da visão, do sonho, da paixão do empreendedor e que logicamente tem que remar contra tudo e contra todos até provar com resultados concretos. Aí sim ele consegue mudar a opinião das pessoas próximas a ele, as pessoas ao seu redor. Eu ouço muito de pessoas sobre como lidar com isso. A pessoa próxima a mim não acredita na minha ideia, o meu parente, meu pai, meu familiar não acredita na minha ideia. Isso é totalmente normal e comum e compreensível para quem está de fora do seu sonho, da sua visão, do seu negócio. E naturalmente só tem uma forma de mostrar e mudar essa visão, que é com resultado. A partir do momento que você tem resultado, que você tem história, que você tem case, você tem números, naturalmente o mercado vai entendendo, vai aceitando e vai compreendendo a sua inovação. Antes de construir as próprias fábricas, a empresa de fio, que logo se tornaria Nike, importava os seus calçados do Japão. Esse modelo de negócio é extremamente difícil de escalar. Na realidade, era uma operação extremamente arriscada. Tudo começava com um pedido de um grande empréstimo a um banco, que envolvia datas de vencimentos e juros. Para conceder o empréstimo, o banco precisava de várias garantias, e uma delas era não ter outros empréstimos ou dívidas. Isso por si só já aumentava terrivelmente a complexidade desse modelo. Quando o empréstimo era finalmente concedido, ele pagava os seus fornecedores e precisava aguardar a chegada dos seus produtos para serem vendidos. Tinha que lidar com atrasos e com incertezas de conseguir realizar as vendas com lucro. Depois da venda, retornava ao banco, saldava a dívida e renegociava um empréstimo ainda maior, o que era sempre difícil de se conseguir, pois o seu patrimônio estava sempre sendo usado como capital de giro. Muitas empresas cresceram e se tornaram campeãs aplicando esse modelo. Muitas outras quebraram e não estão mais por perto para contar as histórias. Apesar desse modelo de crescimento ser muito comum no Brasil e em vários países do mundo, hoje existem maneiras alternativas de gerar valor para a humanidade e resolver problemas das pessoas de forma muito mais escalável, rápida e com menos risco de quebrar grandiosamente.
são os negócios digitais, por exemplo, onde os produtos são bytes e não físicos. Um byte pode ser replicado sem nenhum custo. Lembra do Ctrl+C, Ctrl+V? Mesmo que você não consiga achar o seu produto digital perfeito para trilhar a sua estrada para o sucesso, é preciso ter em mente que determinados modelos de negócios requerem um grande investimento inicial e algum tempo para que o resultado comece a aparecer. Isso é um indicativo de que esse negócio não é tão escalável assim e que, se vier a quebrar, vai provocar danos irreparáveis e talvez irá lhe tirar do mercado mais cedo do que esperado. Veja, por exemplo, a comparação da Nike com a história do Instagram. O Instagram foi construído por duas pessoas que estavam no time correto, tiveram algumas ideias iniciais sobre o modelo de negócio e finalmente chegaram em algo que os seus clientes realmente queriam, que era compartilhar as suas fotos de maneira rápida e elegante diretamente do seu celular. O crescimento do Instagram, por causa do seu modelo de negócio, aconteceu muito rápido e o investimento em capital foi muito baixo, pois não era preciso comprar estoque, construir fábricas, contratar inúmeros funcionários ou coisas do gênero. O resultado foi a venda desse negócio para o Facebook por nada mais nada menos do que $1 bilhão. Gustavo, mas eu deixo aqui um contraponto, na verdade, nessa visão e até uma reflexão para quem está nos ouvindo sobre esse assunto de ser ou não ser escalável. É interessante nós vermos isso, que não existem somente negócios de tecnologia. Eu atuo em muitos negócios de tecnologia, gosto desse modelo de negócio, mas eu acho importante reforçar aqui para quem nos ouve, e até como uma certa visão e cultura de empreendedorismo, de entender que empreendedorismo não é só startup, empreendedorismo não é só negócio digital, empreendedorismo não é unicamente esse mundo escalável. É possível empreender em negócios tradicionais, é possível empreender em produtos tradicionais, até porque nós precisamos de empreendedores nessa linha também. Nós também precisamos de empreendedores em todos os segmentos, em todos os mercados. Então ainda bem que nós temos um fio, senão talvez nós não teríamos possibilidade de usar roupas, calçados que foram criados e construídos por alguém. Então eu acho que vale essa reflexão, mas também vale essa ponderação de que nem sempre não ser escalável é tão ruim assim. Afinal, ele até comenta no livro que ele sentia uma certa dificuldade quando ele abriu capital na bolsa. O comparativo que ele fazia é que ele não era uma empresa de tecnologia e tinha outras empresas de tecnologia abrindo capital na bolsa naquela mesma época. A Apple era um exemplo disso, e ele sentia essa certa discriminação, mas o resultado certamente nos mostra que é uma empresa totalmente e altamente escalável, que construiu uma marca, que essa marca ela pode ser e é utilizada de diversos outros produtos. Ela pode terceirizar a sua produção, não necessariamente ela precisa construir a fábrica, ela terceiriza. Então vale essa ressalva nesse sentido, e não dependermos somente de negócios de tecnologia. Um dos momentos mais tensos da história da Nike foi quando ela foi contestada sobre as condições das suas fábricas ao redor do mundo. Muitas delas terceirizadas, mas onde os trabalhadores eram maltratados e haviam suspeitas até mesmo de trabalho escravo. O autor afirma que em alguns países a Nike havia aumentado o salário dos seus trabalhadores e foi multada pelo governo local por pagar a eles mais do que recebia um médico. Phil diz que reagiu com extrema irritação a essas acusações porque ele sabia do valor daquilo que havia construído, mas a sua reação acabou afetando o emocional dos seus funcionários e também da empresa. Foi então que, diante dessa grande crise, Phil resolveu que a melhor estratégia era aceitar as críticas e reconhecer que as coisas poderiam ser feitas de uma forma melhor. A partir daí, a Nike começou a se reinventar e durante 10 anos aperfeiçoou tanto que as suas fábricas hoje são referências mundiais. O autor dá o exemplo de uma determinada substância que era usada na fabricação dos calçados e era extremamente cancerígena para os trabalhadores.
A Nike então investiu pesado em pesquisas e desenvolveu uma alternativa inofensiva para a saúde humana e que foi adotada por todas as outras empresas do mundo. Essa foi uma dentre várias crises que ele enfrentou durante a construção do negócio dele. Foram vários momentos de muita dificuldade, outros momentos que tiveram crises significativas e decisivas no negócio dele. Foi quando ele teve que romper o contrato com a empresa que ele estava importando calçados do Japão. Isso envolveu uma longa disputa judicial, um longo desgaste emocional, inclusive, dele, e afetando financeiramente a empresa dele. Mas depois de toda a dificuldade, depois de todo momento de crise, ele naturalmente ou consequentemente acabou. Por exemplo, se ele não tivesse tido a crise ou o rompimento do contrato com a empresa japonesa que ele importava e simplesmente revendia tênis nos Estados Unidos, talvez ele estaria até hoje revendendo tênis e não teria se obrigado a criar sua própria marca e buscar outros parceiros e fornecedores. É fácil quando nós olhamos para trás e a gente vê o histórico. Certamente que na hora, no momento que a gente está nessa dificuldade, nós não conseguimos entender por que aquele problema caiu bem na nossa mão, naquele momento, naquela circunstância. Mas quando a gente olha para trás, a gente viu como aquele problema, aquela crise foi importante para o desenvolvimento do negócio. E dentre essas teve várias outras, teve crise financeira, crise de sócio, essa referente aí aos problemas, às acusações que ele teve de trabalhadores e em algumas fábricas e indústrias. Ele comenta no livro que serviu com certeza como um grande estímulo para a melhoria, para trazer inovação. Essa inovação que o Gustavo comentou, baseada em muitas pesquisas que eles fizeram, ele inclusive abriu essas pesquisas para que todo o mercado, inclusive os seus concorrentes, também adotassem essas práticas, essas melhores práticas. Então, mais uma vez, essa crise pontual acabou contribuindo muito para a melhoria e até por ser uma referência naquilo que até um tempo atrás ele talvez não era tão bom. E sobre essa crise especificamente, ele comenta que teve um certo aumento da mídia e das pessoas ao redor nesse sentido, que a situação não era da forma como foi noticiado e muito pelo contrário, ela era proporcional à realidade do país na qual ele vivia, ou seja, o país na qual ele tinha fábrica tinha uma realidade financeira e as pessoas eram remuneradas de acordo com aquela realidade financeira. Ele não poderia nem ir contra a realidade do padrão que era a economia daquele país. Então aqui eu acho que nós temos dois contrapontos, né? A gente tem, lógico, o lado que estimula a crise, a dificuldade, a trazer melhoria, a sempre melhorar, a trazer coisas novas, inovação. E a gente também tem um outro lado que vale a gente ressaltar, que talvez nesse momento a gente vive cada vez mais esse momento do politicamente correto, né? Onde às vezes um pequeno problema, um pequeno defeito pela mídia e por muitas outras pessoas, até de certa forma com um pensamento negativo, invejoso, acabam criando uma situação muito maior do que de fato é ou era, e acabam se esquecendo de todos os benefícios que muitas vezes, como no caso dele, das centenas ou milhares de empregos que ele gerava, que talvez tinham muito mais valor do que os problemas ou dificuldades que tinham naquele momento. Então vale a gente ressaltar esses dois pontos e ficar também como uma lição, um aprendizado, uma reflexão para todos nós nesse sentido. Assim como aconteceu com diversos outros empreendedores e pessoas de sucesso que estudamos aqui no Resumo Cast, Phil Knight tinha uma inquietude que o fazia perseguir algo maior. Tinha uma necessidade de vencer e deixar a sua marca no mundo. Esse era o seu propósito, e a Nike foi a materialização desse propósito. Phil afirma no livro que a verdadeira genialidade está em saber quando desistir e tentar outras coisas, mas nunca parar. Parar significa matar a sua inquietude, se acomodar, se conformar com a média, o medíocre. Desistir é temporário, é mudar, pivotar, aprender e se reerguer com muito mais força. Por isso, você precisa achar a sua vocação, o seu propósito,
Dessa forma, o cansaço será fácil de suportar, as dificuldades viram combustível e as vitórias são diferentes de tudo o que você já sentiu em toda a sua vida. As pessoas que se comportam dessa forma são os desajustados, os pinos redondos nos buracos quadrados. Segundo o autor, esse pelotão sempre foi a minoria, com menos membros e menos armas. Eles sempre lutaram para subir a montanha que nunca esteve tão íngreme. E justamente essa dificuldade é o que os atraía. Eles estão sempre contestando e batendo de frente contra seres malignos que vivem para bloquear, para dizer não, para impedir e para criar regras e fechar portas. Lembre-se, você como um empreendedor sempre estará correndo com um alvo pintado nas costas. E quanto mais conseguir conquistar, maior será esse alvo. Isso, segundo o criador da Nike, não é a opinião dele, mas sim uma lei da natureza. Gustavo, e falando sobre esse assunto de não desistir ou saber a hora de parar, como ele fala, inclusive no final do livro, a reflexão dele olhando para trás, hoje ele não está mais dentro do grupo executivo da Nike, está no conselho da empresa, assim como vários outros funcionários ou pessoas que iniciaram um projeto junto com ele também não fazem mais parte. Tem outras pessoas já, depois de muitos anos, algumas décadas, ele saiu da operação direta. Mas em vários momentos da trajetória dele, ele teve que buscar algumas alternativas para não matar o sonho dele. Por exemplo, em alguns momentos ele teve que buscar um emprego em tempo paralelo, onde ele tinha um emprego no horário comercial e trabalhava depois desse horário no seu projeto. Algumas vezes isso aconteceu porque ele não queria matar o sonho e o projeto dele, mas ele também estava disposto a pagar o preço. E muitas vezes a gente vê pessoas que não estão dispostas a pagar o preço. O preço para empreender é muito caro, é muito difícil. Não existe caminho fácil, não existe fórmula fácil, não existe nenhum atalho para empreender. Isso a gente vê em qualquer história. Essa aqui foi mais uma história que a gente viu e eu já comentei e reforço. Foram 10 anos de muita luta, de muito prejuízo, de muito capital de giro, de processos, de conversas com o banco, de problemas na família, vários desafios que nem sempre todos estão dispostos a pagar. O preço que nós pagamos para conseguir construir um grande projeto, um grande negócio, uma grande ideia, é realmente bastante alto. As dificuldades são muito grandes e realmente você tem que se questionar se realmente é isso que você quer. Muitas vezes não tem nada de errado em você não ser empreendedor. A gente vive hoje num momento onde o empreendedorismo está em grande euforia, está em todos os lugares. Ser empreendedor é cool, é bonito, é moderno. Mas quando a gente enxerga o lado real do empreendedorismo, a gente vê que não tem nada de glorioso durante o caminho, durante a trajetória como um todo. Eu acho que os resultados eles compensam muitos destes desafios, mas vale realmente essa reflexão. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a enfrentar todos esses desafios com resiliência, com vontade e não desistir durante esse caminho, ou saber a hora de desistir, de mudar, de pivotar, de parar, como ele mesmo fala? É essa reflexão que eu deixo para você em mais uma história que nós acabamos de conhecer aqui no ResumoCast sobre o criador, o fundador da Nike, que começou com apenas $50 no interior dos Estados Unidos, revendendo calçados, desacreditado, e depois de mais de 10 anos conseguiu construir uma das maiores empresas e marcas da atualidade. E se você tem um amigo, um conhecido que também está iniciando a sua empresa, está numa fase inicial e talvez precisa de um estímulo, de uma motivação, ou precisa de uma referência como essa que nós vimos nesse episódio, compartilhe este episódio com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você sabe que estão
também trilhando essa caminhada tão difícil e tão dolorosa, e que muitas vezes uma referência, uma inspiração pode ser aquele combustível que faltava para que ela não desistisse em algum momento, para que ela encarasse uma dificuldade, um problema como uma forma de crescimento. Então, se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse episódio, com essa história incrível de superação, compartilhe com essa pessoa que certamente você pode estar influenciando e sendo um dos responsáveis da construção no longo prazo de mais um grande negócio de sucesso que possa beneficiar muitas pessoas. E com isso, nós finalizamos mais um episódio do Resumo Cast e nos vemos na próxima semana com mais um livro para empreendedor. Até lá, um grande abraço. E o nosso último recado, estamos relançando hoje, segunda-feira, o nosso site totalmente reformulado, a nossa plataforma resumocast.com.br, com destaque especial para o blog do ResumoCast, que só com o conteúdo que ele já tem hoje, ou seja, os 57 episódios do ResumoCast que gravamos, já serve como referência no Brasil em conteúdo de livros de negócio. Então visite o nosso novo site e acesse o blog, e no próprio blog você vai poder escutar cada episódio através de um player exclusivo que temos, que permite também escutar o áudio em velocidade acelerada. Lá teremos também as transcrições em texto dos episódios e em breve mapas mentais de cada episódio e também os insights de cada episódio, onde você vai poder avançar o áudio para aquele insight que quer aprender mais. E além da parceria que já temos com a Allbook, estamos constantemente procurando novos parceiros que possam agregar, trazendo alguma ferramenta para os empreendedores e as pessoas que nos escutam. E nessa linha conseguimos uma parceria com a Udemy, a maior plataforma de cursos online dos Estados Unidos que está vindo para o Brasil. E lá na área de cursos e parceiros do nosso site você pode conferir alguns cursos que a equipe do ResumoCast avaliou e recomenda, pois eles estão completamente relacionados com os assuntos que nós debatemos aqui. Então não deixe de conhecer e visitar resumocast.com.br, e se você quiser contribuir, deixe no grupo do Facebook um feedback também sobre a sua experiência na nossa nova plataforma. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.